Estamos de volta com mais um momento com a palavra. Seja bem-vindo em nome de Jesus. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus com o seu coração. Desde já, eu gostaria de agradecer você que já é inscrito no nosso canal e tem participado conosco até aqui e tem compartilhado, dos nossos vídeos com outras pessoas. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua parceria nesse trabalho. Você que ainda não é inscrito, se o conteúdo deste canal te interessa, foi interessante para você, se inscreva, faça parte do nosso canal, compartilhe essa palavra com outras pessoas também. E não deixem de deixar o seu like, ele é muito importante para o crescimento e para a divulgação do nosso canal. Juntos nós estaremos meditando um pouquinho sobre como experimentar o mover de Deus na sua vida. Como experimentar o mover de Deus na sua vida. Sabemos que Deus ele age em todas as coisas, em todos os momentos das nossas vidas. Mas a palavra do Senhor nos mostra que existem algumas atitudes que nos colocam em condições de recebermos esse agir de Deus, esse mover de Deus. Nos colocam numa posição espiritual de podermos compreender como que Deus está agindo na nossa vida, no caso que nós vamos meditar aqui, até de uma forma que envolve diretamente a nossa família e toda a nossa história. Nós vamos falar um pouquinho da história de um homem chamado Cornélio, que está no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 em diante. O texto vai nos apresentar um homem que era temente a Deus, que tinha uma vida, segundo os nossos parâmetros, até certinha, uma vida em que dava um bom testemunho, uma família bem estruturada, um homem de oração que buscava sempre o Senhor, mas que desejava mais de Deus, desejava que Deus fizesse uma obra maior na sua vida e na vida da sua família. E este homem, segundo o texto do capítulo 10, versículo 1 a 2, orava constantemente, buscava o Senhor constantemente. A palavra de Deus diz assim, em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Olha só que coisa bonita. Ele era um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. E ele fazia muitas esmolas, o texto fala, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Capítulo 10, versículo 1 a 2. Estava constantemente buscando o Senhor, constantemente com o coração na presença de Deus. Isso significa que esse homem queria mais de Deus. Ele gostaria de experimentar mais de Deus, gostaria de alcançar mais tudo aquilo que Deus tinha preparado para a sua vida. E aí, é sobre essas dicas espirituais que eu gostaria de falar com você neste momento. Como experimentar o mover de Deus na sua vida e na vida da sua família. Vamos lá. Primeiramente, do versículo 1 ao versículo 2, nós vamos aprender que é preciso desejar mais de Deus para a sua vida. É preciso manter um desejo, é preciso cultivar um desejo de ter mais de Deus. Às vezes nós nos contentamos simplesmente em termos saúde, em termos dinheiro, em termos uma família talvez organizada, um ambiente agradável para viver, em vermos algumas necessidades básicas supridas apenas. Este homem, ao nosso ver, biblicamente, ele tinha todas essas coisas, mas ele queria mais do Senhor. Ele queria a salvação para a sua família. Ele queria a presença contínua de Deus. Ele queria ver, queria contemplar a manifestação do poder de Deus na sua casa, na sua vida e no seio da sua família. Ele queria mais de Deus. E não estava se contentando apenas com as mãos de Deus, como nós costumamos falar. Ou seja, com os benefícios, com as bênçãos de Deus. Hoje, muitas pessoas querem viver apenas das bênçãos de Deus. Não que essas bênçãos não sejam boas,
não sejam coisas maravilhosas para nós. É muito bom sermos abençoados por Deus, mas melhor ainda, além das bênçãos de Deus, termos a presença de Deus na nossa vida, termos a presença de Deus na nossa casa. Por isso, nós devemos desejar, ansiar de uma forma ardente, através de toda a força do nosso coração. Devemos desejar mais de Deus, muito mais de Deus. Não nos contentarmos apenas com os frutos das bênçãos das suas mãos. Esse homem também, ele tinha uma vida contínua de oração, né? Então, se você quer experimentar o mover de Deus na sua vida, primeiramente você precisa desejar mais de Deus, muito mais de Deus. Não se contentar com aquilo que é básico, com aquilo que até é egoísta da nossa parte e materialista, mas desejar a presença, a manifestação e o poder de Deus na história da nossa família e da nossa vida, para que haja salvação. Mas ele também orava continuamente a Deus pela sua vida e pela vida da sua família. E a minha pergunta é, o quanto você tem orado? O quanto você tem buscado a presença de Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pela sua história? O quanto você tem buscado ao Senhor? Esse homem, ele fazia orações continuamente. A Bíblia diz assim, orando sempre a Deus. A vida de oração de Cornélio era uma vida invejável, porque ele orava constantemente ao Senhor, pedindo pela sua vida, pedindo pela sua família. E a Bíblia diz, a palavra nos diz que Deus ouviu a oração dele e que Deus resolveu atender as orações dele e Deus resolveu fazer algo maior pela vida dele. Nesse contexto, se você puder ler depois com mais calma, começou a divulgação, né, da palavra de Deus e da manifestação do Espírito Santo na vida dos gentios. Este homem, ele foi usado como instrumento de Deus para fazer com que o Espírito Santo também caísse, fosse derramado sobre a vida dos gentios, ou seja, daqueles que não faziam parte do povo de Deus. A insistência na oração, a busca, provocou um grande milagre que moveu toda a história. Não alcançou apenas a vida dele, não alcançou apenas a família dele, mas alcançou toda a história. Nós também, porque o Espírito Santo hoje é derramado sobre os nossos corações, porque havia uma promessa de Deus. E este homem, chamado Cornélio, estava dentro dessa promessa, para você entender o poder que existe na oração. Quando nós oramos, quando nós dobramos os nossos joelhos na presença do Senhor e clamamos, coisas maravilhosas acontecem, porque nós estamos em conformidade com a vontade de Deus. Deus quer a sua oração. Deus deseja receber a sua oração. Deus deseja receber o seu clamor. E Cornélio orava constantemente, continuamente. Esse homem buscava a presença de Deus. E ele experimentou mais de Deus. Ele conseguiu experimentar mais de Deus. Esse homem também mantinha uma expectativa muito grande de receber mais de Deus. Nós sabemos que estamos vivendo momentos muito difíceis, tem levado várias pessoas a terem depressão, a desanimarem, a se sentirem ansiosas, angustiadas, a perderem as verdadeiras expectativas que precisam ter em relação a Deus. Então precisamos manter as nossas expectativas diante do Senhor, na certeza de que Deus está preparando algo diferente, algo maior para as nossas vidas. Deus está se preparando para mover as nossas vidas. Então nós não oramos para mover o Senhor, nós oramos para nos conformarmos com o que Deus deseja fazer, deseja mover na nossa vida, para entendermos, para não perdermos a esperança, a confiança, a expectativa de que o Senhor está atendendo as nossas orações, de que o Senhor atende as nossas orações, que o Senhor está nos ouvindo, e o Senhor nos conhece. Deus conhece a nossa vida. Deus conhecia Cornélio, Deus estava vendo, Deus estava atento à vida dele. E ele mantém a expectativa, quando ele recebe a visita do Senhor, dizendo, manda chamar Pedro, porque eu quero fazer algo na sua vida e na vida da sua família de forma diferente. Ele corre, ele chama 2 pessoas e envia até Pedro, avisando aquilo que havia acontecido com ele no momento de oração. E no discurso, no decorrer da palavra, à medida que vamos lendo, nós vamos vendo que Pedro foi convidado e veio para a casa dele orar com ele e orar com a família dele.
Por último, esteja pronto para ouvir o que Deus deseja falar a você. Versículo 33, nós vamos encontrar essa palavra, né? Ele se posicionou diante do Senhor para ouvir. Pedro é enviado à casa dele. Pedro chega lá, ele reúne toda a família, ele junta toda a família e ali Pedro prega a palavra de Deus. O apóstolo Pedro prega a palavra de Deus, as promessas do Senhor sobre a vida daquele homem e da família daquele homem. No momento que Pedro está pregando, o Espírito Santo desce sobre a vida deles. Deus manifesta o poder sobre a vida de Cornélio e a vida da sua família. E a salvação naquela casa. Deus quer fazer isso com a sua vida. Deus quer fazer isso com a sua família. Se posicione em oração. Se coloque diante do Senhor. Busque a face do Senhor. Deseje mais, muito mais do que as bênçãos naturais. Muito mais do que uma vida de acomodação. Muito mais do que uma vida de sustento. Muito mais do que uma vida de soluções para alguns problemas simples da vida. Busque o Senhor pelo derramar do Espírito Santo dele. Busque o Senhor pela salvação da sua família. Busque o Senhor pela salvação das pessoas que você ama. Busque o Senhor para ter uma experiência viva e poderosa com o Espírito Santo dele. Busca o Senhor para que você possa ver a presença de Deus enchendo a sua casa, enchendo a sua vida. Busque o Senhor para que você seja marcado pelo Espírito Santo, marcado para a vitória, em nome de Jesus, que Deus já tem preparado para você, assim como ele preparou para a vida de Cornélio. Deus ouviu a oração, Deus estava ouvindo o clamor de Cornélio, e Deus está disposto a ouvir a sua oração, a ouvir o seu clamor. Ore pelo seu filho, ore pela sua filha, ore pelo seu casamento, se você for casado ou casada. Ore pela sua vida, ore pela sua história. Ore para que o plano de Deus se cumpra na sua vida e você esteja bem posicionado diante deste plano. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está olhando para a sua vida. Busque ao Senhor e eu tenho certeza que você vai experimentar o mover de Deus na sua vida e na vida da sua família e na sua história. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.